Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 8, acidez e basicidade em meio aquoso. Então vamos começar a estudar os conceitos de pH e pOH. pH significa potencial hidrogeniônico e pOH significa potencial hidroxioniônico. E eles se referem à concentração de H+ e à concentração de OH- na solução. É uma forma quantitativa de exprimir, de mostrar a acidez ou a basicidade em um determinado meio. Então, em vez de eu utilizar números muito pequenos com expoentes para comparar se o meio está mais ácido ou mais básico, eu vou utilizar uma outra técnica. Eu vou aplicar o potencial hidrogeniônico nesses meios e tornar essa comparação mais fácil. O pH é menos o log na base 10 da concentração de H+. O pH foi criado, na verdade, para facilitar essa comparação entre os meios. Se o meio está mais ácido, se o meio está mais básico. Então, vamos aplicar essa fórmula. Eu não sei se vocês já estudaram logaritmo. Se não tiver estudado, cobre do velho trabalhador, tá bom? Para ele explicar para vocês. Primeiro exemplo, vamos calcular o pH de uma solução que tem a concentração de H+ de 10 a menos 8 mol por litro. Então, pessoal, jogando na fórmula, o pH vai ser igual a menos o log da concentração de H+. Quem é a concentração de H+? 10 a menos 8. Então, organizando isso aqui, o pH vai ser igual a menos, não é isso? O expoente aqui, eu posso pegar esse expoente e trazer para a base aqui do outro lado. Então, vai ficar menos 8 vezes o log de 10 na base 10. O log de 10 na base 10 é igual a 1. Então, o pH vai ser igual, menos com menos dá mais, vai ser igual a 8. Em geral, a gente pode perceber que a concentração de H+, quando ela é igual a 10 elevado a menos qualquer x, qualquer número, o seu pH vai ser igual a x. Aqui não é 10 elevado a menos 8, então o pH vai ser igual a 8. Vamos ver na segunda, a gente vai fazer o cálculo e vai comparar. O pH de uma concentração de H+ igual a 10 a menos 5. Jogando na fórmula, pH vai ser igual a menos o log da concentração de H+, que vai ser 10 a menos 5. Isso implica dizer que o pH vai ser igual expoente de logaritmo. Eu posso trazer o menos 5 para cá, então vai ficar menos vezes menos 5 vezes o log de 10 elevado a 1 na base 10, não é isso? Isso aqui vai ser igual a 1. Logo, o pH vai ser igual, menos com menos dá mais. Então, o pH vai ser igual a 5. Olha lá. Quando a concentração de H+ foi igual a 10 elevado a 1x, então o pH vai ser esse x. O que é 1x? É 5. 10 elevado a menos 5, o pH vai ser igual a 5. O último exemplo, a gente tem uma solução com concentração de H+, ou concentração hidrogeniônica, tá bom? Concentração hidrogeniônica igual a 10 a menos 2. Eu já sei aqui que o pH é igual a 2. Então, vamos jogar na fórmula. pH vai ser igual a menos o log da concentração de H+, que é quem? 10 a menos 2, não é isso? Na base 10. Então, o pH vai ser igual, tá no expoente aqui, vem para cá, para a base. Então, menos 2 vezes log de 10 elevado a 1 na base 10. Isso aqui dá igual a 1. Logo, o pH vai ser igual, menos com menos vai dar mais. Então, o pH vai ser igual a 2. E o pOH? O pOH é menos o log da concentração de hidroxila. É semelhante ao pH. Só que em vez de ser menos o log da concentração de H+, de hidroxônio, vai ser da concentração de hidroxila. E eu faço o cálculo da mesma forma que eu fiz para o pH. Então, por comparação, eu também posso dizer que quando a concentração de hidroxila for igual a um 10 elevado a menos y mol por litro, eu posso dizer que o pOH vai ser igual a y. Logo, eu posso dizer que, para o exemplo 1,
o POH vai ser igual a 12, não é isso? E o POH do exemplo 2? O POH vai ser igual a 3. E do exemplo 3, o POH vai ser igual a 7. Então, para a água pura, pessoal, isso a uma temperatura de 25 graus Celsius, a gente já viu que na água pura a concentração de H+ é igual a 10 a menos 7. A concentração de OH- também é 10 a menos 7. Logo, o pH vai ser igual a 7 e o POH também vai ser igual a 7. Logo, a soma do pH mais POH vai ser igual a 14. Para as soluções ácidas, o que quer dizer que uma solução é ácida? Que a concentração de H+ dela é grande, né? Então a concentração de H+ é maior do que a concentração de OH-. Logo, o pH vai ser menor do que 7 e o POH vai ser maior do que 7, tá bom? Então, em soluções ácidas eu tenho um pH menor do que 7. Soluções básicas. Quando a solução é básica, a concentração de H+ ela é menor do que a concentração de OH-. Isso quer dizer que o pH é maior do que 7 e o POH é menor do que 7. Então, o resumo aqui, a gente tem essa escala de pH em cima e POH embaixo. Quanto maior a concentração de H+, menor é o pH. Em 7, eu tenho a água pura, o meu meio é neutro. A quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-. E para POH é só inverter o gráfico. Os indicadores ácido-base são substâncias que mudam de cor de acordo com a alteração do pH da solução em que se encontram. A minha solução vai mudar de cor de acordo com o pH do meio. Então, representando aí a equação química, o que é que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho a molécula do meu indicador. Quando ela está na fórmula molecular, ela tem uma cor X qualquer, tá bom? Quando ela sofre ionização e passa a formar o íon In-, ela vai ter outra cor, uma cor Y. Ou seja, quando ela está no meio ácido, então nesse meio aqui é ácido, eu tenho uma cor Y. Quando ela está no meio neutro ou no meio básico, ela vai ter uma cor X. A gente tem nesse gráfico alguns indicadores ácido-base, como por exemplo a laranjada de metila, que em meio ácido ele é alaranjado e em meio básico é amarelo. O vermelho de metila no meio ácido é vermelho, no meio básico é amarelo. O azul de bromatimol em meio ácido é amarelo, em meio básico é azul. E a fenolftaleína, que é a mais comum, em meio ácido ela é incolor, em meio básico ela fica rosa. Além dessas substâncias que são indicadores, a gente tem outros indicadores, como o papel de tonassol, que indica, pela mudança de cor, ele indica se aquela substância é ácida ou básica, aquele meio é ácido ou básico. Tem o papel indicador universal, pelas mudanças de cores ele vai me dar uma escala de pH. E temos um equipamento que mede o pH, que é o pHmetro. Até agora a gente viu soluções ácidas e soluções básicas e soluções salinas. A gente sabe que um sal é formado a partir da reação de neutralização entre um ácido e uma base. Essas soluções salinas sempre vão ser neutras? Sempre vai ter o pH a 25 graus Celsius igual a 7? Não. Vai depender de algumas situações. Vamos aí de acordo com o exemplo. No primeiro, a gente tem a solução de cloreto de sódio. O NaCl é formado a partir da base NaOH, hidróxido de sódio, e do ácido clorídrico, HCl, não é isso? O cloro aqui vem do ácido clorídrico e o sódio aqui vem do hidróxido de sódio. Então, o hidróxido de sódio é uma base forte e o ácido clorídrico é um ácido forte. Então, toda vez que eu tiver um ácido forte e uma base forte,
A solução onde vai estar o sal resultante dessa reação vai ser uma solução neutra. No segundo exemplo, eu tenho um acetato de potássio. A base dele é o hidróxido de potássio, que é uma base forte. E o ácido dele, acetato, é o ácido acético, não é isso? CH3COOH, que é um ácido fraco. Quando o meu sal for formado a partir de um ácido fraco e de uma base forte, eu vou ter uma solução básica. Terceiro sal, carbonato de sódio. O carbonato de sódio, pessoal, é formado por uma base forte, o NaOH, não é isso? E formado pelo ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido fraco, H2CO3. É o ácido da água com gás, dos refrigerantes. Então, toda vez que a solução for formada por uma base forte e um ácido fraco, essa solução é uma solução básica também. No quarto exemplo, a gente vai ter o cloreto de amônio, que é formado pela amônia, não é isso? NH4OH. A amônia a gente sabe que é uma base fraca. E formado pelo ácido clorídrico. O ácido clorídrico é um ácido forte. Então, quando o ácido for formado por uma base fraca e um ácido forte, essa solução vai ser ácida. Em resumo, pessoal, se o ácido que originou o sal for forte e a base for forte, então o meu meio ali, a minha solução é neutra. Se o ácido for forte e a base fraca, o meu meio é ácido. Quem for mais forte representa o meio. Se o meu ácido for fraco e minha base for forte, então o meu meio vai ser básico. Então, pessoal, nossa aula fica por aqui. Até a aula de amanhã, onde a gente vai começar o capítulo 9. Façam as atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até a próxima.